Se a gente parar para pensar, a nossa vida basicamente ela é feita de decisões. E com as decisões que a gente toma, a gente cria os próximos anos. Por exemplo, eu já passei por situações no meu casamento que eu podia decidir de insistir ou separar. Você conhece gente que é separada? Um monte de gente. Eles decidiram separar. Eu já passei por situações na vida financeira que eu podia decidir entregar os pontos ou lutar mais um pouco, estruturar mais um pouco, mudar uma estratégia para continuar avançando. A vida ela é feita de várias decisões. A gente toma muito mais de 300 decisões inconscientes por dia. Por exemplo, você acorda de manhã, você decide se vai ficar mais 5 minutinhos na cama ou se você levanta e vai escovar o dente direto. Você decide se vai colocar uma calça jeans ou se vai colocar uma calça social hoje. Existem decisões que você percebe que está tomando e muitas decisões você nem percebe, são inconscientes. Ainda assim, as decisões que nós tomamos, conscientes ou inconscientes, formatam nossos próximos anos. Você tomou uma decisão de sair da sua casa, assistir essa palavra hoje. Pessoas tomaram a decisão de escutar outras coisas agora. No mesmo tempo que você está escutando essa mensagem, tem gente que está escutando, por exemplo, um blog de fofocas. E está se alimentando de mentiras e calúnias da vida dos outros. E isso sim também está criando os próximos anos dessa pessoa. Você não tem como comparar quem empresta seus ouvidos para a palavra e quem empresta seus ouvidos para coisas que não edificam. A verdade é que decisões ou microdecisões, porque tem as microdecisões da vida. Principalmente as microdecisões a gente costuma não se importar, mas o acúmulo delas podem mudar o rumo dos próximos anos também. Microdecisões são coisas do tipo, alguém me cortou no trânsito. Eu finjo que não vi e sigo o meu caminho? Ou eu dou uma acelerada e começo só a dar uma ameaçadinha no volante assim, que você sabe que está provocando outra pessoa. E uma microdecisão dessa, você pode pegar uma pessoa nervosa do outro lado e ele fazer algo pior com você. Ou seja, o tempo todo nós estamos escolhendo coisas, decidindo por coisas. Consciente ou inconscientemente nós estamos criando os próximos anos. Se você pegar na Bíblia, na sabedoria milenar, existem casos muito curiosos de pessoas que decidiram, que escolheram viver o que viveram, para bem e para mal. Você pega o caso de Esaú e Jacó. Saíram da mesma barriga, eram gêmeos, saíram juntos. Esaú sai primeiro, Jacó sai pegando no calcanhar. Foram criados pelos mesmos pais. Foram criados debaixo da mesma cultura, do mesmo Deus, dentro da mesma tenda, da mesma casa. Mas Esaú vira caçador, Jacó vira um homem de ficar em casa, um dono de casa. Esaú tinha uma bênção, que era a bênção da primogenitura, porque mesmo sendo gêmeos ele saiu primeiro. E Esaú, em algum momento da sua vida, mesmo sendo criado no mesmo ambiente que Jacó, ele tinha intenções, desejos e objetivos diferentes de Jacó. Intenções, desejos e objetivos diferentes de Jacó. E suas intenções, seus desejos, seus objetivos influenciam muito as decisões que você vai tomar. Então, por exemplo, se você tem um desejo forte de comprar uma casa nova, um objetivo de ter a casa própria, quando você recebe uma proposta de emprego que você vai ganhar 2 vezes mais, geralmente você vai desconsiderar a parte administrativa, emocional da coisa, mas fica mais longe da minha casa, mas eu tenho que mudar de cidade, mas aqui eu sou bem tratado, porque você está tão focado no objetivo de comprar uma casa nova, de realizar o desejo da casa própria, que você vai para outro emprego sem pensar muito. Então presta atenção, apesar deles serem criados na mesma casa, terem o mesmo Deus, os mesmos pais, receberem a mesma cultura, a mesma educação, eles pensavam diferente, tinham culturas diferentes, desejos diferentes, objetivos diferentes, e um estava disposto a vender o que tinha, o outro estava disposto a comprar.
Porque onde tem gente vendendo, tem gente comprando. Se não tiver quem compre, não tem quem venda, não adianta vender. Então Esaú, por causa da sua decisão, coloca à venda a bênção da primogenitura. E Jacó tinha disposição para comprá-la. Sabe o que acontece? A bênção realmente passa para Jacó. E aí começa uma perseguição. Ele começa a ser perseguido pelo próprio irmão, que depois percebe o que fez e começa a dizer: Jacó me enganou, mas Jacó não enganou, ele comprou baratinho, mas comprou a bênção. Foi um acordo por um prato de lentilhas. E é engraçado que Jacó compra uma bênção que seria impagável, ele compra barato e com alguma coisa que ele sabia fazer. Ele, por ser dono de casa, ele sabia cozinhar, ele faz o prato de lentilhas, faz o cozido. E ele consegue comprar essa bênção. Por causa dessa bênção, ele começa a ser perseguido, porque geralmente pessoas abençoadas recebem perseguição. E ele, sendo perseguido, ele é expulso da sua casa. Ninguém, por livre e espontânea vontade, sai de um lugar que você está se dando bem, um lugar que você é amado, um lugar onde você é querido. Ninguém, por livre e espontânea vontade, abandona um lugar onde você está protegido. Ele não quis sair, ele foi perseguido, ele foi expulso disso. Mas existem expulsões de Deus na nossa vida, expulsões divinas, que é para te tirar de um lugar bom e te colocar no lugar certo. Porque nem sempre o lugar bom é o lugar certo. Jacó sai de um lugar bom e vai para um lugar ruim, porque ele tem que dormir, não num travesseiro, ele tem que dormir em cima de uma pedra. Ele usa uma pedra como travesseiro, não tem como comparar com a tenda confortável que ele morava. O lugar era pior do que ele estava, mas era o lugar certo. Aqui que está, você não pode comparar se é da vontade de Deus ou não você está onde está, pelo conforto que tem. Porque se fosse assim, Jacó chegou em Betel, um lugar onde ele vai ter agora um super encontro com Deus, mas ele estava desconfortável. Na tenda era muito mais confortável. E Deus, sabendo que o ser humano tem muito problema em largar o conforto, em largar a zona de conforto, em largar o que está dando certo, afinal de contas, time que está ganhando não se mexe. Às vezes ele manda uma expulsão na sua vida, você não fez nada e a coisa vem para te tirar dali, para te tirar do lugar bom para o lugar certo. Nesse lugar, que não era tão confortável, mas era o lugar certo, Jacó vê um anjo. Ele vê um anjo e ele toma aqui uma segunda decisão. A primeira decisão que ele toma: vou comprar a bênção que é do meu irmão. Segunda decisão que ele toma: um anjo apareceu. Saio correndo de medo, caio no chão cheio de temor, ou parto para cima do anjo e começo a brigar com ele? Essa terceira opção é engraçada, porque quem pensaria em brigar com o anjo? Acho que ninguém. Jacó falou: quer saber? Eu estou tão focado em ser abençoado que não deve ser coincidência o anjo aparecer para mim, não. E a Bíblia diz que ele agarra o anjo e luta toda madrugada com o anjo. E quando começa o alvorecer, o anjo fala para ele: me deixa embora, porque já está amanhecendo. E Jacó, brigando com o anjo, diz: eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Ou seja, ele não só decidiu lutar com o anjo, mas ele sabia por que estava lutando. Eu não estou lutando porque eu estou com medo, eu não estou lutando porque eu quero uma briga contigo, eu estou lutando porque você tem algo que eu quero. E o anjo fala: então, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E aqui acontece uma segunda bênção na vida de Jacó. Ele deixa de ser aquele que pega pelo calcanhar, aquele que estava conhecido como enganador, e se torna um príncipe de Deus. Mas vocês precisam lembrar que isso aconteceu porque ele decidiu. Da mesma forma que Esaú decidiu vender a bênção que tinha. Existem coisas nas suas mãos que é para você proteger,
são para você proteger e você vende. E depois não adianta reclamar com Deus que foi perdido, você que entregou. É muito parecido com o caso de Ruth e Orfa. Lembram de Ruth e Orfa? Elas tinham uma sogra chamada Noemi. O sogro morre. Os maridos delas morrem, ou seja, os filhos de Noemi morrem. Noemi fica viúva. As noras ficam viúvas, Ruth e Orfa. Então Noemi fala, olha, nós estamos falando de um tempo de mais de 3.000 anos atrás, onde a viúva era completamente descartada quando ficava viúva. Não tinha mais mantimento, não tinha como pagar conta, não tinha mais nada. Acabou. Por isso que já na época de Jesus ele falava que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, porque eles não tinham esperança. E acontece algo interessante. Duas mulheres que viviam na mesma casa, que eram casadas com a mesma família, que foram acostumadas às mesmas regras, que estavam debaixo do mesmo céu, tomam decisões completamente diferentes. Noemi chega e despacha as duas. Ela fala, olha, é melhor cada um seguir seu caminho. Eu não tenho condições de educar vocês, de cuidar, de sustentar vocês. Vocês ainda são novas, vocês tentem viver a vida de vocês. Orfa toma a decisão imediata de, ok, obrigado por tudo, vou embora. Sai da cena e nunca mais volta para a história. Tem pessoas que por causa de uma decisão impensada, saem de cena e nunca mais voltam para a história. Ruth, com a mesma proposta que Orfa escutou, Ruth reage da seguinte forma, para onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. E sabe o que acontece? As pessoas lembram da história que é muito bonita, porque eles viviam em Moabe, eles voltam para a terra de Israel, né? A Noemi volta, porque Noemi era de origem israelita, mas Ruth era moabita, que era uma terra inimiga de Israel. Ela vai para Israel como estrangeira, porque Noemi falou, lá em Israel, eu tenho um contato que pode nos receber. Presta atenção. Orfa, quando toma a decisão de se afastar, não sabia que Noemi tinha um contato. É por isso que suas decisões precisam ser, ponto número 1, orientadas por Deus. Porque Deus sabe quem tem um contato e quem não tem. Deus sabe como vai ser o futuro, você não sabe. Deus sabe onde está o tesouro escondido, você não. Segundo, as suas decisões precisam ser baseadas em sabedoria e conselhos. E terceiro, suas decisões precisam ser baseadas em princípios. Se quebra princípios, já não é uma decisão para você tomar. Então, Ruth tomou essa decisão baseada em várias coisas lógicas, do tipo, é melhor serem dois do que um. Para que eu vou ficar sozinha se eu posso andar com alguém? Outra coisa lógica, é melhor andar com uma pessoa mais velha que conhece a vida e pelo menos pode me orientar, do que eu tentar a vida sozinha e não conheço nada. E ela toma a decisão de permanecer com Noemi. Noemi, então, dispensa a Orfa, que quis ir embora, fica com Ruth e diz, olha, eu tenho um contato em Israel que pode nos receber, ele é parente. Quando eles chegam em Israel, eles percebem o seguinte, elas percebem o seguinte, o melhor partido da cidade de Belém, Boaz, estava solteiro. Só tem um problema. Um homem que é rico como ele era, dono dos campos, temente a Deus, de boa aparência, se está solteiro e vai casar, ele vai escolher o melhor partido da cidade, não a viúva. Mas existem coisas que quem faz é Deus, você só precisa decidir estar no lugar certo. Ruth decidiu ir para Israel. Isso Deus não podia decidir por ela. Mas Deus abriu os olhos de Boaz para enxergar Ruth como um partido. Mas sabe quem botou Ruth no lugar certo, do jeito certo, na hora certa? Noemi.
A mulher que se ela tivesse dispensado, a mulher que se ela tivesse se separado, ela não receberia esse conselho. Noemi fala, bota teu melhor vestido. Vai para o celeiro, porque Boaz gosta de dormir no celeiro. E quando ele já estiver cheio de vinho e deitar, você se prostra aos pés dele e espera ele acordar. Ela dá uma instrução que para a gente 3.000 anos depois não tem tanto sentido. Mas uma instrução que faz Boaz, quando acorda, olhar para Ruth e falar, vou casar com essa mulher. E o destino de Ruth é mudado por causa da decisão que ela tomou lá atrás, em Moabe ainda, de para onde tu fores eu irei. O último versículo de Ruth é o mais forte. Termina dizendo o seguinte, e Ruth conheceu a Boaz, ou seja, teve relações com ele, e eles geraram Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Existia um plano muito maior para a vida de Ruth, que ela jamais poderia imaginar, que era dar linhagem ao maior rei de Israel, Davi, e depois gerações ao rei dos reis, Jesus, que é da linhagem de Davi. Então suas decisões não atrapalham só a sua vida, atrapalham suas gerações se forem tomadas erradas. Aqui que está algo muito complexo. Se eu decidir algo errado hoje, eu não estou só atrapalhando minha vida, eu estou atrapalhando a vida dos meus filhos e talvez dos meus netos. Nós precisamos escolher dentro dessa realidade bíblica qual personagem queremos ser, porque é uma decisão. Nós queremos ser Caim ou queremos ser Abel? Porque os dois eram irmãos, filhos dos mesmos pais, criados na mesma casa, receberam as mesmas instruções e foram fazer a mesma coisa, dar oferta. Vamos levar uma oferta para Deus, vamos? Caim leva uma oferta mais ou menos, Abel leva o melhor que tinha, Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Se você vir me entregar um presente, e quando você me entrega esse presente, eu por acaso eu não gosto e falo, cara, obrigado, eu não vou usar isso. Você vai ficar ofendido, não vai? Poxa, eu fui na loja, comprei um presente para o Tiago, achei a cara dele, e ele nem aceitou, pelo menos por educação, aceitasse. Não, toma, não quero, não vou usar, devolve. Você vai ficar ofendido. Agora, se você está ofendido porque eu rejeitei a sua oferta, o que a pessoa do seu lado tem a ver com isso? Se quem rejeitou a oferta foi Deus, por que Caim mata a Abel? Porque quem está debaixo de um espírito de rejeição sempre tenta atacar quem é mais fraco, quem não consegue se defender, ou quem provocou algum tipo de inveja ou ciúme. Então Caim mata Abel porque ele não tem como lutar contra Deus. Caim mata Abel porque Abel era uma parte mais fraca. Caim mata Abel porque Abel se deu bem e ele se deu mal. E quem se dá bem na vida é invejado por quem está se dando mal. Quem está perto de Deus é invejado por quem está longe. Quem está com o casamento inteiro é invejado por quem está com o casamento rompendo. Quem está bem financeiramente é invejado por quem está mal financeiramente. E geralmente quem tem o sentimento maligno da inveja tem coragem de matar quem está bem só para ele perder o que tem. Mas é uma opção você escolher ser Caim ou Abel, porque a Bíblia deixa claro que eles tiveram a mesma oportunidade, serviam o mesmo Deus, escutavam Deus da mesma forma, foram criados da mesma maneira, as oportunidades eram iguais. Foi o poder da escolha que mudou o destino. E às vezes você acha, mas Thiago, eu queria, mas é um monte de gente ruim que me cerca. É só gente estranha que se aproxima de mim. É só gente perversa, eu estou querendo melhorar, mas gente perversa. Lembre-se que nós atraímos o que comunicamos. Lembre-se. Nós atraímos o que comunicamos. Sabe por que tinha uma Dalila querendo espalhar segredos? Porque tinha um Sansão querendo contar segredos. Sansão adorava contar.
Sansão adorava falar histórias. Sansão adorava falar muito. Então, quando tem um Sansão disposto a falar, tem uma Dalila para ouvir e espalhar. Nós atraímos o que comunicamos. Na vida, a gente pode escolher ser Davi ou Saul. Na vida, a gente pode escolher qual personagem nós vamos nos encaixar. E sabe quando é que a gente escolhe isso? Nos dias difíceis. Não é aqui dentro, quando está todo mundo bem, com as mãos levantadas, escutando uma palavra. Aqui a gente sempre escolhe bonito. É lá fora, quando a ameaça, quando a dívida financeira, quando o problema familiar, quando a tristeza emocional, quando os problemas, as dificuldades chegam na tua vida, quando você está debaixo de uma pressão enorme e precisa decidir alguma coisa. É nesse dia que você está criando os teus próximos anos. É nesse dia que você está decidindo quem você vai ser. Caim ou Abel? Jacó ou Esaú? Você está decidindo. E eu percebi que no mundo inteiro existem pessoas que tomam decisões que não só preservam a vida da pessoa, mas preservam a humanidade. Da mesma forma que se eu tomar uma decisão ruim, eu afeto a minha vida, eu posso afetar a vida de muitas pessoas e com certeza afeto minhas gerações. Lembre-se que Noé tomou a decisão de construir a arca, de obedecer a Deus. E ele não salvou sua família somente, ele salvou a humanidade, porque a humanidade recomeçou por causa dele. Mas nós temos que lembrar que Noé escuta essa direção de Deus antes de existir Abraão, que é o pai da fé. O que isso quer dizer, Tiago? Que ele teve que acreditar numa voz sem nenhum tipo de referência comprobatória. A gente acreditar em Deus hoje não é só mais uma questão de fé. Tem a questão da inteligência também. Tem uma Bíblia escrita, tem um monte de gente dando testemunho. Tem um monte de efeitos comprobatórios. A gente consegue falar, não, tem sentido. E não é que nunca ninguém, nem Abraão, pai da fé, existia, ou seja, ele escuta uma voz, constrói uma arca porque vai chover numa época que não chovia na terra. E porque ele toma a decisão de construir, não levou um ano não. Levou décadas para construir uma arca daquela. Décadas trabalhando em algo que você não vê resultado. Mas foi a decisão dele de obedecer até o final, que não salvou somente sua família, mas reiniciou a humanidade. Sim, suas decisões criam os próximos anos. Sim, suas decisões preservam ou destroem sua família. Sim, suas decisões te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Sim, Deus escreveu o nosso futuro, mas nossas decisões aprovam ou desaprovam o próximo passo. Então, eu estou convencido que nós precisamos, nesses últimos dias, nos aproximar de Deus em oração, em devoção, para nós entendermos exatamente o que Ele quer que decidamos. Porque a Bíblia diz também que enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, você acha que tem que decidir pela esquerda e é pela direita. Você acha que tem que voltar para trás e Deus manda você ir para frente. Nós vivemos numa época que nós não podemos confiar nem nos nossos próprios corações, quanto mais nas outras pessoas. Toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa dependência precisa estar somente no Espírito Santo de Deus. Para eu ser Abel e não Caim, não depende do meu bom coração. E aqui eu entro no ponto-chave da mensagem. Não depende do meu bom coração, depende do quanto eu estou escutando a Deus para fazer isso. Porque se eu for depender só do meu coração, eu posso até acertar uma vez, mas erro 5. Se eu for confiar só na minha sabedoria, eu estou confiando em sabedoria humana e não na divina. Se eu for confiar na minha experiência, eu estou abrindo mão de quem já viu o futuro e pode me dar a dica muito mais rápido. Então eu tomei uma decisão, Tiago, tomei uma decisão. Eu vou fazer as melhores escolhas da minha vida,
em tudo que eu puder, porque quanto mais você melhorar suas escolhas, mais você vai otimizar seus resultados, mais resultado bom você vai ter. Mas eu quero fazer isso baseado em uma consulta prévia com quem entende sobre o futuro, com quem escreveu os meus dias. Lembre-se que existiram homens e mulheres na Bíblia que levaram a sério consultar a Deus. Levaram muito a sério. E porque eles levaram muito a sério, erraram menos. Sabe quem erra na vida? Quem leva na brincadeira. Em qualquer coisa. Pega uma pessoa que está errando nos negócios, está levando na brincadeira. Pega uma pessoa que erra no casamento, está levando o relacionamento na brincadeira. Pega uma pessoa que erra espiritualmente, está levando a vida com Deus na brincadeira. Porque quem leva a sério está tão focado, está tão concentrado, que mesmo que comece a errar, rapidamente percebe e corrige a rota. A atenção, o foco, é uma exigência para quem quer decidir certo na vida. Porque não tem como decidir certo sem escutar a Deus e não tem como decidir certo sem ter foco no que você quer. Foco no que você vai escolher. Então, quando eu pego a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu preciso olhar e decidir quem eu vou ser. 12 discípulos, 12, andaram com Jesus de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Tomavam café da manhã com ele, almoçavam com ele, andavam de barco com ele, viam todos os milagres juntos. Todo mundo teve a mesma oportunidade. Judas decidiu trair, Pedro decidiu negar, Bartolomeu desapareceu da história, Tomé decidiu duvidar, João decidiu ficar na cruz, 11 desapareceram na cruz. Cada um tomou uma decisão diferente diante do dia da pressão. Quando a pressão chegou, todo mundo revelou quem era. Quando o problema, quando a dificuldade chegou, todo mundo mostrou para que estava ali. Mas como Deus é perfeito, Ele é misericordioso. O mesmo Pedro que negou se arrepende e dias depois recebe a chave do céu e da terra. Fala, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O homem que dias atrás tinha negado Jesus recebe a chave do reino. Porque Deus é misericordioso, Ele conhece a intenção do coração. Mas entre o ato errado, a decisão errada e um presente divino, teve um arrependimento no meio. Teve um arrependimento aqui no meio. Coisa que Judas não teve. Então decide dar fim à própria vida. Porque o arrependimento é o único caminho de correção de rota. A única chance que você tem no GPS da vida de escutar a vozinha recalculando a rota é quando você aperta o botão do arrependimento. Senão você continua indo pelo caminho errado até morrer, até acabar a gasolina, até ficar em apuros. Então nós precisamos entender hoje o seguinte: estamos reunidos aqui para tomar a decisão de fazer escolhas que vão nos tornar quem queremos ser. Por favor, grave isso. Isso mesmo. Nós podemos fazer escolhas para nos tornar quem queremos ser. Tiago, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Comece a tomar escolhas que reflitam isso agora. Não gaste mais do que você ganha. Tenha algum tipo de investimento. Tenha um sangue empreendedor. Se você não for empreendedor, não vejo como você vai prosperar financeiramente. Tiago, eu quero ter um casamento equilibrado. Eu quero ser um marido exemplar. Eu quero ser um pai que vai marcar positivamente a vida dos meus filhos. Então comece a fazer escolhas. Seu tempo tem que estar focado nisso. Você precisa ler livros sobre isso. Você precisa estar em ambientes onde tem bons maridos e bons pais. Senão você vai ficar andando com seus amigos bêbados, seus amigos do futebol, que só falam de mulher, que só falam disso. Como você vai ser um bom marido e um bom pai? Ou seja, você precisa fazer escolhas de ambientes, de pessoas, de decisões, de pensamentos, do que ler, do que ver, para poder se tornar quem você quer ser. Jacó não se tornou o príncipe de Deus, Israel, e começou a nação de Deus na terra andando com as pessoas erradas, frequentando os ambientes errados. Noé não escutou a Deus e construiu uma arca
estando escutando outras pessoas. Ele só escutou a Deus e acreditou em Deus, não nas outras pessoas, porque as outras pessoas falaram que ele não ia conseguir. Falaram que ele era maluco, falaram que na terra não chovia, para que ele estava construindo aquilo? Chega uma hora que nós precisamos tomar uma decisão de que lado nós estamos. De que lado nós estamos? O que eu apoio e o que eu não admito? O que eu acato e o que eu rejeito? Onde eu vou e onde eu nem piso? Com quem eu falo e com quem eu peço só para Deus abençoar de longe, que eu não quero nem estar perto? Chega uma hora que as nossas decisões precisam ser tomadas. Nossas escolhas precisam ser feitas. Sabe por quê? Não decidir é tão ruim quanto decidir errado. Não escolher é tão péssimo quanto escolher errado. Se você acha que as decisões pesam na sua vida, imagina as indecisões. Então, nós precisamos nos aproximar de uma verdade hoje. Eu preciso decidir quem eu quero ser. Eu fiz uma lista. Se eu morresse hoje, como eu gostaria de ser lembrado? Ou seja, o que eu quero ser para que as pessoas lembrem? Primeiro eu quero ser, para mim é o principal, eu quero ser lembrado como um mensageiro de boas notícias. Quando eu partir, eu quero que as pessoas que olhem lá para a lápide e falem: ele me ajudou com uma palavra já. Eu li um livro dele e me ajudou. Escutei um vídeo dele e me ajudou. Uma vez eu fui numa palestra dele e me ajudou. Uma vez ele postou uma frase, e aquela frase me ajudou a sair da depressão. Eu quero ser um mensageiro de boas notícias. E as boas notícias de verdade estão no Evangelho, não estão na inteligência emocional, não está em nenhuma outra técnica, nenhuma outra ciência. Então, por isso eu estou pregando o Evangelho, não é porque eu acho bonito, não é porque eu fui criado na religião, é porque é a única forma de se entregar a boa e verdadeira notícia para a vida de alguém. Ou seja, como eu sou um desenvolvedor de ser humano, eu tenho certeza que a única forma do ser humano realmente melhorar nessa vida é conhecendo o Evangelho de Cristo. Para mim não tem outra forma. Você pode se apegar a várias ciências, estuda neurociência, importantíssimo, estuda técnicas de gestão, importantíssimo, inteligência financeira, vai, cai dentro. Mas é o Evangelho que transforma, o resto só ajuda. O Evangelho não ajuda, mas transforma. O Evangelho não está aqui para ajudar a gente, está aqui para transformar a gente. Então por isso que eu decidi, mas além de ser um mensageiro de boa notícia e ter decidido, e todos os dias eu tenho que escolher isso, eu acordo todos os dias de manhã, me arrumo cedinho, odeio acordar cedo, eu passo por cima da minha indisciplina, da minha indisposição, e 7h pouca da manhã estou no escritório fazendo ao vivo o Café com Destino. Não é porque eu gosto, mas é porque eu preciso ser lembrado como um mensageiro. Então eu tomo a decisão hoje de passar por cima da procrastinação, porque eu queria deixar para amanhã, de passar por cima da indisciplina, porque eu não gosto de acordar cedo, mas para fazer o que precisa ser feito para eu criar o Tiago que eu quero que lembre. Porque só imaginar isso não muda nada, fazer é que muda. A segunda coisa que eu gostaria de ser lembrado é pela família que eu construí. Uma das inglórias da vida é você ser admirado por uns, mas ser odiado dentro da sua própria casa. É na rua te darem tapinha nas costas, mas dentro de casa os teus filhos não querem te escutar. Só tem uma dificuldade aí, pessoal, porque falar é tão bonito, mas na prática, para eu tomar a decisão da minha família me admirar, me escutar, primeira coisa, eu preciso investir tempo. Porque onde estiver o seu tempo, estarão seus resultados. E não é fácil dar tempo para a família quando você tem que ser influente fora, quando você tem um trabalho para produzir seus recursos financeiros, quando você tem toda uma vida social, um monte de coisa acontecendo. E meus filhos não precisam de 5 minutos do pai, eles precisam de boa parte do dia do pai. Então eu tenho que cancelar viagens, como já fiz várias vezes. Eu organizo minha agenda para estar com ele nas principais refeições. Eu dou um jeito. Não porque eu sou super disciplinado e especial, mas porque eu decidi me tornar a pessoa que eu quero ser. Ou seja, as escolhas que eu estou fazendo hoje estão criando o Tiago que vocês vão ver daqui a 10 anos. O Tiago que vocês conhecem hoje, vocês estão gostando? Que bom! Mas foi o Tiago que eu decidi ser há 7, 8 anos atrás, exatamente.
Em 2014, eu tomei a decisão de ser o Tiago que vocês estão conhecendo hoje. Em 2014, quando eu perdi tudo, entrei em depressão, quebrei financeiramente, comecei a ser humilhado, eu falei, eu nunca mais vou voltar a quebrar, eu vou ser um grande empreendedor, eu vou ser um mensageiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou começar a entrar na internet. Eu tomei as decisões que me trouxeram até aqui com a bênção e permissão de Deus. Mas o Tiago daqui a 10 anos não é o Tiago de 2014 daquela decisão, é o Tiago que está tomando decisão agora em 2022. É o Tiago que está escolhendo agora em 2022. Quando eu tomei aquela decisão, eu não tinha 4 filhos. Quando eu tomei aquela decisão, ninguém me conhecia. Quando eu tomei aquela decisão, ninguém me escutava na internet. Hoje em dia eu sou outro Tiago e eu preciso tomar outras decisões. Porque eu quero ser Abel, não quero ser Caim. Eu quero ser Jacó, não quero ser Esaú. Eu não quero ser criado diante das mesmas oportunidades e errar na escolha. Eu quero ser Ruth, eu não quero ser órfã. Eu quero ser Noé, eu não quero ser a geração de Noé. Então eu decidi criar o Tiago dos próximos anos. Mas, Tiago, isso não seria uma função de Deus? Me diz uma coisa. Se Deus mandou Jesus Cristo há 2000 anos atrás, o seu único filho, para morrer na cruz por você, foi para que você desse errado na terra? Vou mandar meu filho, vou sacrificar meu filho na cruz, mas está todo mundo entregue à sorte. É isso? Não. Ali ele comprou nossas doenças, nossos pecados, nossa pobreza, nossa iniquidade, nossa ignorância. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele lá na cruz. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o que Deus tem para mim nos próximos anos é excelente. É maior do que eu posso imaginar, porque os caminhos dele são melhores que os meus. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. Então não tenho dúvida nenhuma que qualquer plano que eu esteja fazendo para os próximos 10 anos, Deus está rindo e fala, meu filho, é muito mais. O quê? Você quer só isso? Eu mandei Jesus na cruz para resolver a situação, você está sonhando pouco, hein? E tem gente achando que Jesus quer prejudicar a sua vida, que não, o que Deus quer é que eu sofra. O que Deus quer é que eu passe por situações difíceis. Não, é lógico que Deus permite dores na vida para te amadurecer. É lógico que Deus permite dificuldades para você passar por processos que te ensinam sobre a vida como nenhuma universidade vai te ensinar. Mas os planos dele, Jeremias 29:11, são de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Os planos dele sempre são os melhores. Então não tenho dúvida nenhuma que meus próximos 10 anos, se depender de Deus, vão ser excelentes. O problema é que eu vou decidir. Por Deus está tudo certo. Por Deus na tua vida, a cura já chegou. Por Deus na tua vida, a riqueza já é realidade. Por Deus na tua vida, teu casamento já deu certo. Deus mandou Jesus para você ser o melhor no que faz. E ainda ter acesso à vida eterna. Agora, são suas decisões, são as suas escolhas que vão realmente formar quem você será nos próximos anos. Eu encerro dizendo o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quanto mais você amar a Deus, está muito ligado à oração, está muito ligado a essa devoção que eu tenho tentado ensinar. Mas quanto mais você amar a Deus, mais dentro dessa promessa você vai estar. Que nem olhos viram, quer dizer que tudo que você já viu de bom na terra e desejou, é muito maior do que isso que Deus tem preparado. Tudo que passou na sua mente como um sonho, é muito maior do que isso que Deus tem preparado. Mas isso é exclusivo para aqueles que o amam. Então o maior incentivo que eu posso dar para vocês que vocês a partir de hoje tomem boas decisões e façam boas escolhas é: amem ao Senhor de todo o coração. Eu amo ao Senhor quando eu decido odiar o que Ele odeia. Por muito tempo eu negociei com coisas que Deus odiava, e é por isso que a minha vida não andava, a unção de Deus não vinha sobre a minha vida, é por isso que as coisas aconteciam, me quebravam, me moíam. Porque a religião não salva, a religião não te ensina, mas amar a Deus te afasta das coisas que Ele odeia, e aí Ele começa a colocar a mão sobre a tua vida. E deixa eu te dar uma notícia: quando a mão de Deus está sobre a tua vida, ninguém consegue botar o pé na frente.
Ah, não consegue. Quando a mão de Deus está sobre a tua vida, alguém bota o pé na frente e Deus fala assim, ó, te levanta e pula o pé. Quando você pega o caminho errado, a mão de Deus te pega e te devolve para o caminho certo. Não tem jeito, se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, ninguém coloca o pé na frente, ninguém desvia caminho errado para você, ninguém dá opinião que vai te levar para buracos. Quando a mão de Deus está sobre a tua vida, você tem provisão, proteção e prosperidade em tudo que faz. Quando a mão de Deus está sobre a tua vida, as suas decisões são assertivas, as suas escolhas são corretas e os teus próximos anos são de bênção, paz, prosperidade, de espalhar boas notícias sobre a terra. Você começa a ser referência para outras pessoas, porque a mão de Deus está sobre você. E eu declaro isso sobre você, sobre tua casa. Eu declaro isso sobre o Brasil, sobre as nações da terra, que a mão de Deus estará sobre aqueles que o amam, aqueles que o buscam. E que as nossas decisões serão baseadas nos princípios da palavra de Deus. Não nas nossas emoções, mas nos princípios. Não no que queremos, mas no que Deus deseja para nossas vidas. Em nome de Jesus declaramos amém e amém. Paz e prosperidade.